A característica principal do crescimento exponencial de uma população é a dependência da taxa de crescimento da população no seu tamanho em qualquer instante. Assim, se uma população é grande, a sua taxa de crescimento será proporcionalmente grande, e o seu crescimento contínuo irá acelerar com o seu tamanho crescente. Esse tipo de crescimento tem curvas onde o valor da ordenada aumenta muito rapidamente em períodos relativamente curtos de tempo, porque a taxa de crescimento de um valor não depende de uma constante exponencial fixa previamente dada em uma função, como em funções polinomiais y igual a x, e sim da interação entre uma constante de crescimento e uma variável x. Para ser considerado crescimento exponencial, deve possuir valor maior do que 1. Caso contrário, será um decaimento exponencial. É o tipo de crescimento onde os indivíduos de uma espécie não têm nenhum desafio para sobreviver e, então, apresentam um aumento contínuo nas suas taxas de fecundidade, sobrevivência e crescimento. Ou seja, eles crescem e ocupam determinada área de forma muito rápida e sem interferência de competidores interespecíficos de outras espécies, e parecem nem competir, ou competir muito pouco de forma intraespecífica, entre eles mesmos. Populações naturais podem crescer a taxas exponenciais, porém, normalmente, por limitados períodos de tempo. As culturas bacterianas se reproduzem de acordo com esse conceito de crescimento exponencial. Basta que tenham alimento suficiente. No início, trata-se de uma única bactéria. Após a primeira divisão, passam a ser 2, depois 4, depois 8, 16 e assim por diante. Após 5 etapas, há apenas 32 células bacterianas. Tudo começa muito lentamente. Passadas 10 etapas, já são mais de 1.000. 10 mais e já ultrapassou o limite do bilhão. O processo continua como incrível avalanche. Uma doença que teve crescimento exponencial na África Ocidental e que virou epidemia em 2014 foi o ebola. O ebola é transmitido através de fluidos corporais, como sangue e suor, ou mesmo por meio de contato com ambientes contaminados. Até funerais de vítimas com ebolas podem representar riscos se outras pessoas tiverem contato direto com o corpo do defunto. Por isso, ela se disseminou de forma exponencial. Após a contaminação de uma pessoa, o vilarejo quase inteiro se contaminava. A doença apareceu originalmente na República Democrática do Congo e então se espalhou para o leste, afetando países como Uganda e Sudão. O surto de 2014 teve início na Guiné, mas o vírus chegou à capital Conakry e aos países vizinhos, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e no Senegal. Estes países tinham um sistema de saúde muito frágil, com falta de médicos e enfermeiros, além da falta de equipamentos e recursos para combater o vírus. Houve também um registro nos Estados Unidos, onde o paciente morreu. O vírus se espalhou em grandes áreas urbanas, o que dificultou a situação. Em vilarejos e cidades com grandes populações, as pessoas se movimentam mais, facilitando o contágio. Ocorreram mais casos e mortes nesta epidemia do que em todas as outras juntas. O ebola é uma doença de difícil contenção, porque qualquer um que tenha contato próximo com pacientes que estejam com ebola corre o risco de desenvolver a doença. Quem está cuidando de pacientes de ebola precisa usar equipamentos de proteção, como luvas e máscaras, e lavar bem as mãos regularmente. Se a pessoa contrair o vírus, ela deve manter-se isolada e procurar ajuda médica profissional. A chance de sobrevivência aumenta se o paciente começar a receber tratamento imediato. De tempos em tempos, surge uma nova doença potencialmente fatal, capaz de dizimar populações inteiras em poucas semanas. Com o avanço da medicina e criação de novas vacinas, o número de mortes por doenças infecciosas caiu consideravelmente. Entretanto, não estamos imunes a essa ameaça. Mesmo com todo o avanço tecnológico, não é possível criar uma vacina e imunizar toda a população em tempo hábil para se evitar uma epidemia. Uma epidemia pode ser definida como uma doença infecciosa que se espalha de maneira tão rápida que o número de novos casos cresce exponencialmente, dobrando o número de infectados em poucos dias.
Quando essa epidemia se alastra pelos 5 continentes, ela passa a ser considerada uma pandemia. Pandemias são terríveis e, quando elas ocorrem, além do risco de contaminação, existe o risco decorrente de caos social, que é um evento destas proporções desencadeia.